20 horas, programa de Olho no Crack. Boa noite. Com 96 gols na história do estádio da Ressacada e uma carreira que atingiu até o exterior, Décio Antônio Corato, atualmente dono da Fair Play e também comentarista esportivo da Rádio Guarujá, é o nosso ilustre convidado para o papo de hoje, onde falará da sua carreira e de sua atual posição no meio esportivo. Décio, quando você começou a jogar futebol? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, podendo debater alguma coisa, falar alguma coisa da minha vida, né? E dentro dessas perguntas todas aí, vou tentar da melhor maneira possível responder. Além dessas duas coisas que eu faço, eu tenho agência de publicidade também, né? São três coisas que eu me vi hoje fazendo, que eu gosto, três coisas que eu gosto de fazer, né? Bom, eu comecei a jogar futebol, o ano que você perguntou, né? Isso. Eu comecei a jogar futebol quando eu tinha 8 anos, 7, 8 anos. Antigamente, a gente não tinha o que fazer. Era jogar futebol, outra coisa, não tinha televisão. E aí, com o tempo, era sábado, domingo, durante a semana também, nas folgas, era sempre a bola que vinha. Bola quando tinha, senão era uma meia estofada, cheia, e a gente brincava. E eu sempre gostei. Nós éramos em 5 irmãos, somos em 5 irmãos. Eu sou o terceiro, tanto de frente para trás, atrás para frente. E dos 5 eu que jogava mais. E eu sempre gostei de jogar futebol. Vou contar até uma história bem simples e rápida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem um sonho na vida, a gente tem que persistir e não mede esforços para fazer. Desde que você ande no caminho certo para você chegar naquele objetivo. Eu vou contar uma história aqui que eu gostava tanto de jogar futebol que chegou um domingo de manhã, vocês vão dar risada. E a gente tinha um jogo de futsal, meu pai disse, não, hoje tu não vai jogar porque está chovendo muito. Mas como antigamente os padres visitavam muito as casas e queriam os meninos para levar para o seminário, eu cheguei para o meu pai e disse, pai, se me deixar jogar futebol, amanhã eu vou para o seminário. Aí meu pai e minha mãe pegou e deixou. Disse, não, tudo bem. Aí me deixou jogar e fui jogar futebol. Na segunda-feira o padre já estava lá em casa e eu fui para o seminário. Aí fui estudar para padre. Com 11 anos de idade. 11 anos eu fui para o seminário. Fiquei 6 anos no seminário, estudando. Muitos dizem, não, mas tu perdeu muita parte da tua vida. Eu disse, não perdi, porque eu ganhei muita coisa. Eu soube viver sozinho, eu criei meu próprio caráter, fui crescendo cada vez mais, né, melhorando cada vez mais. E o que fazia no seminário? O padre dizia assim, não, no seminário tu joga muito futebol. Eu estudava e jogava futebol. Toda hora que tinha folga eu estava jogando futebol. E aí foram se passando os anos, né? E quando eu completei 18 anos, 17 anos para 18 eu acabei o 2º grau. E aí eu voltei para a minha cidade, eu cheguei e disse, olha, não quero ser padre, minha direção é outra, né? E eu voltei para a minha cidade, com meus pais, e o Internacional de Porto Alegre foi fazer um amistoso na minha cidade. E nesse amistoso eu jogava para a equipe amadora da minha cidade. E eu entrei no segundo tempo, joguei pra caramba, fiz gol, ganhamos o jogo 2-1. Aí o treinador no final da partida disse, isso foi em março. E daqui 2 meses tu vai para Porto Alegre, tu fica fazendo estágio lá de 30 dias para ver se tu vai ser aprovado. E aconteceu isso, passaram-se 2 meses, eu fui para Porto Alegre, fiquei 1 mês no INE e aí fui aprovado. E ali começou minha carreira de futebol de 79. E Décio, perante essa escolha que você teve de ser jogador de futebol, qual foi a visão dos seus pais perante a sua escolha? Meu pai sempre gostou, ele jogava futebol, mas ele jogava amador, né? E ele sempre me apoiou, me deu força, né? A mãe não falou tanto, né? Não falava tanto, mas o pai e até meus irmãos, os mais velhos, me apoiaram muito. E eu, já como vivia fora de casa, né? Para mim foi mais fácil também, né? E cheguei em Porto Alegre, 1 mês ali fui aprovado, porque antigamente até os clubes do Inter e o Grêmio eles gostavam mais de jogadores altos, fortes, e tinha 1,85 m, e com isso me jogava alguma coisa, né? Senão não ficava lá, né?
E aí consegui ficar lá no Internacional e para mim foi muito bom, dali que começou. E Décio, você começou no Internacional e chegou a jogar profissionalmente mais tarde. E esse era realmente o time que você sonhava jogar mais tarde ou tinha um outro? Eu gostava sempre, gostei sempre do Internacional, gostava mais do Inter do que do Grêmio. E aí, por felicidade, deu certo essa minha ida para o Internacional. Mas independente, eu acho que quando você quer ser alguém na vida, mesmo como atleta, você não pode, eu sou Avaí, eu sou Figueirense. Aí tu não vai treinar no time adversário porque tu é do outro time, né? Mas você nesse lado você tem que ver profissionalmente e ir para frente. Uma curiosidade bacana para os ouvintes é que o Décio jogou ao lado do Dunga no time do Internacional, correto? Nós somos campeões de juniores em 80 e 81. Tinha o Dunga, tinha o Aloysio, que jogou no Barcelona também, o Jandir, Tato, todos os jogadores dos 11 que jogavam, que nós somos campeões ali, só o goleiro que não continuou. E hoje, com o futebol atual, qual é a sua visão? Como são os jogadores? Há uma diferença entre o jogador que está jogando agora e um jogador do passado? O modo de jogar? Como trata o seu clube? Tecnicamente, os jogadores passados eram melhores. Hoje você vai ver mais um jogador que é mais pela força física, a superação. Hoje 80% é físico e 20% é técnica, né? E os jogadores hoje dão um chutinho, faz 2, 3 gols, já estão indo para equipes grandes, para a Europa e tudo. E eles estão vendo mais a parte financeira do que ter aquele amor que tinha pelos clubes que os jogadores antigamente tinham mais. Certo. Décio, já atuou no exterior, você jogou em times como Vitória de Guimarães, Atlético de Portugal, Esperança de Lagos e Elvas. Qual a experiência que você trouxe de fora do Brasil, que você não encontrava no Brasil naquele momento ainda? A grande diferença que era antigamente e hoje continua sendo é o profissionalismo. E os atletas lá fora, as equipes, eles veem o futebol como um profissionalismo mesmo, né? É uma profissão e eles se dedicam por inteiro, realmente. É uma grande diferença do Brasil. Hoje no Brasil, muitos jogadores de futebol entram em campo, vão ali treinam aquele meia hora, 1 hora, 40 minutos, 2 horas, e acabou, já estão pensando ali no final do treino, não é que nós vamos para o shopping, vamos para a balada, vamos para tomar cerveja, para uma festa, isso aqui. E na Europa é diferente. Na Europa você treina realmente e você tem que ter o cuidado, porque cada passo que você dá na Europa, os jogadores, a equipe que você está jogando, o pessoal, todo mundo está te cuidando, e te considera como um ídolo ali, por isso que você tem que andar no caminho certo, né? Décio, com quantos anos você encerrou a sua carreira e qual foi o motivo? Eu parei com 36 anos e parei porque já estava na hora mesmo, né? Já tinha me planejado mais ou menos para parar, porque você tem que se planejar, se preparar para você parar, porque você está virando, por exemplo, hoje em dia eu falo muito para os meninos de 14, 15 anos, 16, que quando chegar até os profissionais, quando você chegar na hora de parar, você tem que se preparar bem, porque a maioria deles são casados e aí às vezes num patamar que é concentração, é tudo do melhor, é hotel do melhor, é viagem, é televisão, é rádio, todos eles são entrevistados e vivendo na melhor. E a mulher em casa é shopping, é cartão, isso, aquilo, né? E aí quando para, se o atleta não se preparar quando para, é casamento que você acaba casamentos, porque tu tá vivendo naquele glamour ali, né, jogando, ganhando bem pra caramba, aí quando parou no dia seguinte, tu não tem mais nada disso. E aí se torna difícil. E Décio, por que você não quis seguir com a carreira de técnico? Quando se aposentou, né? Não, eu segui, eu até eu parei de jogar e fiz o curso de treinador, hoje eu tenho curso de treinador. Eu trabalhei numa equipe da 2ª divisão Tiradentes e Tijucas, fui vice-campeão, era a 2ª divisão, e no ano seguinte eu trabalhei também. E depois, com o passar do tempo, os times que apareceram pagavam um pouco, quando pagavam, aí eu parei e entrei no outro ramo.
Então, para finalizar nossas perguntas e aproveitando todas as suas experiências no esporte, nós gostaríamos de saber, em sua opinião, qual o melhor craque do futebol atualmente? Hoje no Brasil é o Neymar, né? Até se ele estivesse jogando no exterior, ele poderia estar se comparando ao Messi, ao Ronaldo também, né? Mas no Brasil é o Neymar e no mundo é o Messi. Né? Ok, então encerramos aqui a nossa entrevista no De Olho no Craque com o Décio Antônio Corado, ex-jogador de futebol, atual dono da Fair Play Floripa e também comentarista da Rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua participação, Décio, uma boa noite. Muito obrigado. Só aproveitando, a Guarujá amanhã está com uma programação nova, quem quiser escutar. Hoje à noite está sendo a festa, eu saí da festa, vim para cá, mas amanhã a programação é nova, quem gosta de futebol e noticiário. Perfeito. Aqui.